Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. É excelente receber quem nos acompanha hoje para desbravar um tópico que afeta diretamente a forma como o trabalho avança no dia a dia corporativo. Muito obrigado. É ótimo estar aqui de novo e, nossa, esse é um assunto super atual para quem lida com gestão. Com certeza. Hoje o nosso foco de estudo é um material bem específico. São as anotações da semana 3, do módulo 4, de um curso voltado para gerentes de projeto de programação. Exato. E o tema central desse módulo é persuasão e presença. Isso, e o que a gente vai explorar aqui é tipo a mecânica de misturar a lógica, que o texto chama de logos, com a emoção, o pathos. Que é o grande desafio, né? Totalmente. A missão dessa análise é desvendar por que argumentos puramente racionais muitas vezes falham na hora de convencer as pessoas. Falham muito. Quem trabalha com projetos lida todo dia com uma avalanche de informações. Cronograma detalhado, planilha de custos, relatório de riscos. Tudo competindo por atenção numa daquelas reuniões intermináveis. Perfeito. E aí o material levanta uma questão essencial. Por que um argumento que é tecnicamente perfeito não gera o comprometimento da equipe ou da diretoria? E a resposta, pelo que as fontes indicam, passa por acessar a camada emocional, o porquê daquele projeto existir. Sim, é isso que de fato destrava a tomada de decisão. Então, para começar a desempacotar isso, as anotações introduzem algo chamado modelo emergente de comunicação. E também a tríade da compreensão. Essa tríade é fundamental. A premissa ali é que a comunicação verdadeira só acontece quando a gente responde a 3 perguntas. O que, como e por quê. E focar só no o que e no como é o erro mais comum. Exatamente. O material deixa claro que entregar só o saber o que e o saber como não é suficiente. Assim, fazendo uma analogia para quem está ouvindo, é como entregar para uma equipe todos os tijolos, o cimento e a planta de um muro. E explicar a técnica exata de como construir. Isso, mas se ninguém falar que aquele muro precisa ser erguido rápido para, proteger um bairro inteiro de uma enchente iminente... Falta o propósito, falta a urgência. Faltou o porquê, e sem esse elemento, o trabalho é visto só como uma tarefa mecânica e exaustiva. As pessoas não engajam de verdade. E o mais fascinante desse material é como ele traz a neuroanatomia para explicar isso. Nossa, essa parte é incrível. Sim, porque a ausência desse porquê tem consequências literais no nosso cérebro. O processo de aprendizagem não é só um arquivo passivo onde a gente joga dados. Ele filtra tudo, né? Exatamente. O cérebro humano foca em economizar energia. Ele só retém o que é necessário para a sobrevivência ou para o bem-estar. Faz muito sentido. Então, o texto detalha que para uma informação cruzar a ponte entre a memória de curto prazo e a de longo prazo, ela precisa de um etiquetamento emocional, o que a fonte chama de emotional tagging. Emotional tagging. Isso. Se a informação chega só como uma lógica fria, sem acionar uma resposta interna que grite assim, "Ei, isso importa para mim", a mente descarta. Simplesmente descarta. O cérebro não encontra um gancho de relevância, então o marcador emocional é como se fosse um carimbo de prioridade. Essa explicação biológica me deixou muito intrigada, porque ela desafia totalmente aquela noção clássica do ambiente de negócios. Aquela ideia de que no trabalho todo mundo é puramente racional. É um mito corporativo. Dica sem uma etiqueta emocional atrelada, isso significa que apresentar um mar de dados estatísticos para um comitê executivo sem ancorar numa emoção... É perda de tempo literal. Literal. As pessoas vão esquecer os números assim que cruzarem a porta da sala de reunião. A informação lógica evapora. E o interessante é observar que essa neurociência moderna, no fim das contas, só comprova um conhecimento muito, muito antigo. A conexão que o módulo faz com Aristóteles, certo? Exato. O material faz uma ponte muito elegante com a tríade retórica de Aristóteles. Há mais de 2000 anos, a premissa já era que a persuasão exige um equilíbrio cuidadoso. Entre os argumentos lógicos, o logos... E os apelos emocionais, que ele chamava de patos. Aristóteles já entendia que a razão pura não move as massas, e a emoção desenfreada, sem suporte lógico, soa completamente vazia. Mas as anotações fazem uma advertência bem forte sobre essa mistura, não é? Sim, uma advertência crucial.
Toda essa estrutura de logos e patos tem que obrigatoriamente repousar sobre uma base sólida, o ethos. O ethos seria a credibilidade pessoal de quem está se comunicando? Perfeito. É a fundação da confiança. O alerta da fonte é claríssimo. Sem credibilidade, nem a lógica mais irrefutável, nem a emoção mais perfeitamente desenhada vão ter peso. Se a audiência não confia na integridade de quem está falando, A comunicação falha antes da primeira palavra. No ambiente de projetos, o ethos é o teu histórico de entregas, a transparência, o alinhamento de interesses. construir o ethos é um trabalho diário, então, para sustentar o logos e o patos no dia da apresentação crítica. Exatamente. É uma construção contínua. Bom, isso nos leva a um ponto do material que gera um certo atrito com a prática corporativa padrão. Sobre as ferramentas de gestão. Isso, quando a gente pensa em metodologias como os OKRs, os objetivos e resultados-chave, a gente enxerga processos bem áridos. Focados puramente em medição de desempenho. Planilhas frias. Pois é, é fácil falar em usar emoção num discurso inspiracional de vendas, mas como o material sugere colocar isso na prática com ferramentas que são puramente analíticas? Aí que entra a grande revelação das anotações. Isso. A de que os OKRs são um exercício de misturar lógica e emoção. Confesso que achei quase contraditório no começo. É uma desconstrução muito válida e a resposta está na própria anatomia do OKR. O que o módulo argumenta é que a gente precisa parar de ver o OKR como um checklist técnico, E passar a ver como o quê? como um sistema de alinhamento de intenções. Pensa na mecânica descrita no texto. Os objetivos, são desenhados de propósito como declarações qualitativas. Sem números, então. Isso. Sem números. O papel do objetivo é carregar o impacto emocional para a organização. O foco é identificar dores a serem curadas ou ganhos a serem conquistados. Essa é a parte inspiradora. É o patos do processo. Exato, o patos. Então, o objetivo é a resposta para aquele porquê da tríade da compreensão. É isso aí. O objetivo dá a direção emocional. Já os KRs, os resultados-chave, entram como as declarações lógicas e quantitativas. O logos. O logos puro. É a engenharia por trás do desejo. Eles são a régua inflexível para medir se aquele objetivo qualitativo está sendo alcançado. Ou seja, o logos monitora o sucesso do patos. Perfeito. Sem os resultados-chave, o objetivo é só uma boa intenção solta no ar. E sem o objetivo, os resultados-chave são números sem alma que não motivam ninguém a bater meta. Nossa, para quem está quebrando a cabeça com definição de metas, agora visualizar essa simbiose ajuda demais. Facilita muito. E o material oferece um cenário prático bem detalhado para ilustrar isso. Vale a pena a gente passar pelos dados exatos da fonte? Vamos lá. O exemplo sugere um objetivo puramente focado no cliente, que é o seguinte: melhorar a compreensão dos comportamentos do cliente. Notem que é uma declaração abrangente, qualitativa. Aponta para um ganho de empatia. Isso. E para atingir isso, a ferramenta que o curso recomenda é o quadro de proposta de valor, o famoso Value Proposition Canvas, para mapear as tarefas do cliente, as dores e os ganhos esperados. É aí que os resultados-chave entram para ancorar esse ganho emocional na realidade tática do dia a dia. Trazendo os números. Trazendo a lógica. No cenário da fonte, eles estabelecem 2 KRs bem lógicos. Primeiro é mapear a jornada do cliente. E o segundo é um esforço quantitativo pesado. Muito pesado. Pesquisar 100 clientes sobre o que influencia as decisões de compra deles. Entrevistar 100 pessoas não é pouca coisa. A síntese aqui é que todo esse trabalho de coleta de dados serve a um propósito humano. É estritamente para aliviar as dores do cliente e aumentar os ganhos dele. O que significa que pesquisar 100 pessoas não é o fim em si mesmo. A pesquisa é a etapa lógica, o logos, para chegar a um resultado emocional, o patos. Exatamente. E toda essa mistura delineada nos OKRs existe, segundo o texto, para facilitar a tomada de decisão em projetos. Como assim? Pode dar um exemplo prático dessa facilitação? Claro. Imagina que um gerente de projeto precisa decidir se corta uma funcionalidade de um software porque o prazo está estourando. Situação super comum. Muito comum. Ele não olha só para a economia de horas na planilha. Ele cruza o cronograma com um quadro de proposta de valor. Entendi.
Se a funcionalidade for essencial para aliviar uma dor crítica do usuário, O logos e o patos sinalizam juntos, que não dá para cortar. A análise quantitativa permite entregar o benefício qualitativo com segurança. avançando um pouco mais para o cotidiano da gestão, o texto aplica essa dinâmica na concepção do projeto em si. Sim, a visão do projeto. Fica bem claro nas notas que a visão do projeto sempre carrega um componente emocional intrínseco. A visão está ligada a fazer com que as pessoas se sintam mais satisfeitas com o que vai ser entregue. É sobre sentimento. Queremos que o usuário sinta alívio, que o patrocinador executivo sinta segurança e que a equipe sinta orgulho do que construiu. Mas a visão qualitativa precisa de tração no mundo físico. E o texto aponta que o plano de projeto e as tarefas diárias são as declarações lógicas que cumprem a visão. Cada linha de código escrita, cada reunião, São passos lógicos, passos de logos necessários para materializar aquele patos lá do começo. é vital lembrar a equipe de tecnologia disso. Muito. Equipes técnicas são treinadas para focar no o que e no como. Precisam ser lembradas do porquê o tempo todo, para evitar que o projeto vire uma marcha burocrática. Certo, mas aí surge a dúvida prática. Como garantir que esse porquê seja comprado pelas partes interessadas, especialmente no início ou quando dá uma crise no escopo? O material do curso traz uma ferramenta excelente para isso. Sim, uma abordagem de comunicação muito estruturada. O texto chama de discurso elegante, ou The Elegant Pitch. Essa é de longe uma das partes mais aplicáveis do módulo. Sem dúvida, porque evita que a apresentação vire um monólogo técnico chato. E a estrutura desse discurso é dividida em duas partes interdependentes: a hipótese e o botão. O discurso elegante pega toda essa teoria retórica e traduz para a linguagem de sala de reunião. A primeira metade, a hipótese, é o lado lógico. O logos, de novo. Isso. A hipótese é a declaração de como mitigar ou resolver o problema da pessoa que a gente quer persuadir. Ela aborda arquitetura, custos, viabilidade. É o momento de mostrar competência técnica pura. Mas, voltando lá na neuroanatomia que a gente discutiu, Só despejar a hipótese não garante retenção. não garante. Sem o emotional tagging, não fixa. E é aí que entra a segunda metade, o botão. O que as anotações detalham exatamente sobre o funcionamento desse botão? O botão é o elemento de engajamento emocional da conversa. O texto ressalta que a função dele é responder a uma pergunta silenciosa que fica na cabeça de quem está ouvindo. Que é, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Ou por que eu deveria me importar? Why should I care? O botão é feito para engajar a parte interessada de um jeito muito pessoal. É o marcador emocional que o cérebro do ouvinte está exigindo. Sem o botão, o patrocinador até acha a hipótese inteligente, mas não sente urgência de agir, não aprova o orçamento. E tem uma nuance crucial no texto sobre o botão. Quando a gente fala em usar emoção nos negócios, o pessoal acha que precisa de drama, choradeira. Ser melodramático. E não é nada disso. Não é nada disso. As anotações fazem questão de esclarecer. Não precisa de performance teatral. O botão só precisa ser uma declaração inquestionável e forte o suficiente. Forte o suficiente para a pessoa perceber um ganho extraordinário ou o fim de uma dor gigante que ela carrega. A sutileza dessa abordagem é o que faz ela funcionar em qualquer nível de formalidade, né? Exatamente. Se a gente está apresentando uma migração de servidores para um diretor financeiro, a hipótese vai ter a arquitetura e o tempo de inatividade. O lado técnico pesado. E o botão. O botão não vai ser um apelo choroso sobre inovação. O botão vai ser algo como, olha, com essa transição, o risco de multas por queda de sistema que tiraram seu sono no mês passado cai para zero. Genial. A emoção acionada ali é o alívio, a previsibilidade, é o patos operando disfarçado nas prioridades do diretor. Perfeito. Então, para quem está acompanhando a gente e precisa defender um projeto amanhã cedo, aplicar a hipótese o botão muda completamente a dinâmica da reunião. Muda totalmente. Não é mais sobre abrir planilha de custos logo de cara. É preparar o terreno, mostrar a dor que vai ser curada, apresentar a hipótese técnica com o ethos da credibilidade e fechar com o botão mostrando o ganho claro. E isso é a consolidação da persuasão não como manipulação, mas como clareza. O texto é bem firme nessa separação, né? Muito firme.
Persuadir não é convencer alguém a fazer algo contra a própria vontade, usando truques retóricos. Persuadir é organizar lógica e emoção para que o melhor caminho fique óbvio. Alinhar a cabeça e o coração para a pessoa tomar a melhor decisão. E quando o ethos está lá, e a hipótese e o botão estão afiados, aprovar o projeto vira a conclusão natural do raciocínio. Não um favor que o diretor está fazendo para o gerente. É impressionante como todos os conceitos da fonte de hoje convergem. É um ciclo fechado. Se a gente recapitular a jornada, vemos a lógica sustentando a emoção o tempo todo. A gente começou lá na tríade da compreensão e no alerta da neuroanatomia. De que despejar só o que e o como garante que a mensagem vai ser ignorada. Precisa do porquê para o emotional tagging. Passamos pelas raízes em Aristóteles, validando que o logos e o pathos precisam da base negociável do ethos, a nossa credibilidade. E a gente viu como os OKRs aplicam isso. Uma ferramenta superanalítica que, no fundo, casa o objetivo focado em ganhos e dores com as métricas exatas, os KRs. E desconstruímos o discurso elegante. Toda comunicação que busca aprovação precisa da hipótese viável e do botão mostrando o ganho. Entender a persuasão como um esforço metódico para gerar clareza e empatia transforma o gerente de executor para um verdadeiro líder. Sem dúvida. E com base em tudo que exploramos nas fontes hoje, tem uma reflexão que me parece o desdobramento lógico desse estudo. Um ponto final para a audiência pensar. Exato. Uma coisa para manter no radar no dia a dia. Se a neurociência prova, através da regra do etiquetamento emocional, que as informações puramente lógicas são esquecidas sem uma conexão afetiva, e se até metas quantitativas servem para curar dores qualitativas, fica uma questão bem instigante. Será que as decisões de negócios, supostamente puramente racionais, 100% lógicas, realmente existem na prática? Nossa, excelente pergunta. Ou será que, no fundo, todas as nossas escolhas são sempre, em algum nível, moldadas por emoções e a gente só usa as planilhas e a lógica para justificar escolhas que nossas emoções já tomaram secretamente? É um ângulo fantástico para observar a próxima reunião de diretoria. Fica o convite para quem nos acompanha prestar mais atenção nessa dinâmica silenciosa entre a cabeça e o coração que move os bastidores dos projetos. É um exercício revelador. Agradecemos muito a todos que acompanharam essa análise profunda pelas anotações do módulo de hoje. Que essas estratégias sobre presença e persuasão tragam muito mais propósito, clareza e resultados reais para a rotina de quem trabalha com gestão. Continue investigando os porquês, aliviando dores e construindo a credibilidade das suas ideias. Até o nosso próximo encontro!